And then I got arrested, thrown in jail. In jail, I was training on house arrest for 3 years. I was training. All I did was train for 5 to 6 hours a day. So versus Jake Paul and Logan Paul, the Tates win every single time, in every single way. I think right now. E se a briga de rua mais comentada de Nova York se transformasse na maior luta de 2025? Em 14 de dezembro, uma altercação acalorada entre Jake Paul e Andrew Tate explodiu na selva de concreto da cidade, transformando um confronto espontâneo em um espetáculo digno de manchete. As provocações que se seguiram pareciam inevitáveis, o caos era palpável e deixou a internet em polvorosa. Agora, após a vitória explosiva de Paul sobre Gervonta Davis, o card da luta foi oficialmente fechado. Jake Paul vai entrar no ringue com Andrew Tate em dezembro de 2025. Fique atento enquanto analisamos como uma altercação de rua desencadeou um confronto em dezembro, o caminho que Paul percorreu após Davis, e o que isso significa para o mundo do boxe, e além. As ruas de Nova York em 14 de dezembro pareciam comuns à primeira vista, o tipo de avenida movimentada e iluminada por neons onde estranhos se cruzam em meio ao tráfego e ao fluxo de pedestres. Mas à medida que o sol da tarde deslizava em direção ao horizonte, um silêncio repentino caiu sobre uma multidão que se reuniu sem um único convite, celulares em punho, câmeras gravando, o ar carregado de expectativa e incredulidade. Jake Paul, o youtuber que virou boxeador, estava no auge de sua habitual arrogância. Ele caminhava pela rua, um sorriso largo no rosto, o tipo de confiança que construiu sua marca desde o primeiro vídeo viral. Ele conversava com um cinegrafista, disparando provocações exageradas, uma sequência de insultos direcionados a qualquer um que ousasse desafiá-lo. Mas quando Andrew Tate, o ex-campeão mundial de kickboxing e personalidade da internet com um patrimônio líquido superior a 700 milhões de dólares, saiu das sombras de uma loja próxima, a narrativa mudou. É isso aí, Jake, disse Tate, com a voz firme, cada sílaba calculada. Eu tenho te observado. Você fala muito. Mas se quer uma luta de verdade, não vamos fazer só online. As palavras eram simples, mas o peso de sua presença preenchia o ar. Os ombros de Tate eram largos, seu olhar inabalável, um homem acostumado a comandar arenas e agora o campo de batalha improvisado de uma rua de Manhattan. Os lábios de Jake Siest eram um combatente vivo, respirando, que havia conquistado cada grama de sua notoriedade através de suor, disciplina e uma determinação inabalável. O que é isso? Jake latiu, um rápido soco no ar, o som ecoando entre os prédios ao redor. Você acha que pode simplesmente aparecer e dizer que vai me dar uma surra? Tate ergueu uma sobrancelha, um pequeno sorriso quase imperceptível se formando. Você está no meio da rua, não em um ringue. Mas se está procurando uma luta, vamos resolver isso atrás da jaula. Não estou aqui para brincadeiras. A multidão que havia se reunido ao redor deles, seus celulares capturando o momento, congelou. As redes sociais logo se encheriam de trechos, uma montagem do encontro inesperado. As hashtags que viriam depois Tate vs Paul, Jake Paul Exposed, Respect the Game iriam viralizar quase imediatamente, o mundo assistindo enquanto um confronto que já não era mais uma encenação se tornava uma disputa real. Por um momento, toda a persona de Jake pareceu desmoronar. Sua habitual arrogância, sua confiança inabalável, sua enxurrada incessante de insultos desapareceu em algo mais silencioso, quase esvaziado. Diante de um homem que havia conquistado respeito por anos de competição, Jake sentiu um lampejo de vulnerabilidade. Ele nunca havia enfrentado um adversário que pudesse chamá-lo de lutador decadente e fazer as palavras atingirem com o impacto de um cruzado de direita. Naquele instante, a aura de invencibilidade que o cercava começou a se desfazer. As palavras de Tate cortaram o barulho. Não estou aqui para provocar. Estou aqui para provar que o respeito verdadeiro no combate vem do ringue, não dos comentários. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio falar. A respiração da multidão acelerou, a expectativa crescendo. Uma onda repentina de admiração varreu os espectadores. A tensão virou reverência. Eles viam um homem que havia passado a vida sob os holofotes, agora confrontado pela própria personificação do combate disciplinado. Qual é o negócio? Gritou um espectador, e a voz se espalhou pelo ar. A resposta de Jake foi rápida, do tipo que ele era conhecido, mas não teve efeito. Você só tem nome, não pode me vencer. A confiança de Jake, antes medida em milhões de curtidas e retweets, parecia vacilar. No ringue, ele sempre usou sua ousadia como escudo, uma forma de manter os adversários desconcertados. Mas ali, sob o olhar implacável de uma praça pública, a bravata parecia uma fachada frágil. A multidão murmurava, alguns riam, outros sussurravam em descrença. O momento havia mudado de uma ação de relações públicas planejada para um encontro cru e sem roteiro. Ei, você acha que é tão grande assim?
Jake Gritu. Qual é o seu ponto? Você só quer uma briga, mas nem consegue preparar o palco. Ele tentou recuperar o controle, retomar a narrativa. Mas Tate permaneceu composto, sua voz baixa e firme. Vamos colocar isso no ringue. Num lugar onde isso importa. A simplicidade de suas palavras era a arma mais poderosa. Ele não precisava gritar. Não precisava provocar. O ringue faria a diferença. A multidão explodiu em aplausos, ou talvez em uma mistura de choque e admiração. Os celulares vibraram com notificações, transmissões ao vivo começaram. A internet se animou com o vídeo de dois homens que representavam diferentes facetas do combate. Alguns viam aquilo como um confronto entre uma personalidade das redes sociais e um lutador experiente. Outros enxergavam como uma batalha simbólica entre ego e habilidade. À medida que o vídeo do encontro se espalhava pelas plataformas, memes floresciam. Alguns comparavam Jake a uma criança sendo repreendida por um pai, outros a uma celebridade em uma coletiva de imprensa, e muitos a uma figura incapaz de lidar com a realidade crua. Andrew Tate, em contraste, recebeu uma onda de respeito recém-descoberto. Pessoas que acompanhavam sua trajetória desde vídeos de autoajuda até notícias de lutas agora viam um homem que conquistou sua fama por habilidade genuína. A conversa que se seguiu ao vídeo era complexa. Analistas debatiam se esse confronto levaria a uma luta oficial, quem enfrentaria quem. Eles ponderavam a possibilidade de uma luta cruzada boxe, kickboxing, MMA e como isso se desenrolaria. I don't think about the outcome. I'm here to fight. I don't think about winning and losing. And I think that's actually my superpower. Losing doesn't cross my mind, winning doesn't cross my mind. I've got a job to do. As apostas financeiras eram altas. Andrew Tate, que construiu uma marca em torno de suas credenciais no kickboxing, tinha vantagem da experiência, disciplina e uma reputação que não foi construída apenas em teatralidade. Jake discussões foram realizadas em cantos privados da internet, especulações sobre uma data e local, dezembro de 2025, uma data que parecia fazer sentido como um ano completo desde o encontro original, dando a ambas as partes tempo suficiente para treinar e se preparar. A possibilidade de uma luta parecia mais real do que nunca, e a antecipação crescia. Dentro da comunidade de lutadores, as pessoas debatiam as implicações. Alguns argumentavam que isso poderia ser um ponto de virada para a carreira de Jake Paul, uma oportunidade de provar a si mesmo em um cenário legítimo de combate. Outros viam isso como uma manobra que arruinaria sua reputação, um momento em que seu ego havia sido exposto e possivelmente destruído. O legado de Andrew Tate era celebrado por aqueles que acreditavam que uma luta finalmente mostraria ao mundo sua habilidade além da internet. O encontro também levou a um aumento do senso de seriedade entre aqueles que haviam feito parte da multidão. As conversas passaram de "isso foi uma piada" para "isso é uma luta de verdade". Em uma cidade que próspera com espetáculos, este era um novo tipo de drama. A narrativa que antes parecia uma reviravolta previsível agora se assemelhava a um confronto real. Dois homens que haviam treinado por anos de maneiras diferentes, um que construiu sua marca nas redes sociais, o outro no combate. O mundo estava assistindo. Não era uma luta simples. Era uma batalha de identidades, ego e experiência, entretenimento e habilidade genuína. Pela primeira vez, Jake Paul sentiu a rachadura em sua armadura, o momento em que um homem que sempre pareceu inabalável agora estava abalado por um lutador real e experiente. Para Andrew Tate, foi um momento em que sua presença, sua disciplina e seus anos de luta falaram mais alto do que qualquer palavra. O mundo esperava, curioso, animado e um pouco assustado, enquanto dezembro de 2025 se aproximava, a data em que os dois finalmente entrariam no ringue e decidiriam por si mesmos qual narrativa prevaleceria. A confirmação instalou em todos os feeds às 11h07 EST, o tipo de mensagem que força um silêncio antes de o mundo explodir. Uma linha simples: Jake Paul vs Andrew Tate, dezembro de 2025, oficial. Os estádios de Nova York, Las Vegas e Miami se iluminaram instantaneamente. 100 comentaristas que antes haviam descartado Jake Paul como um artista de truques das redes sociais começaram a se inclinar para frente, seus dedos tremendo no microfone. Enquanto isso, o grupo de Tate divulgou uma declaração que ecoava sua marca de coragem à moda antiga. "Vivemos em um mundo real", escreveu Tate, "onde homens que lutam não são medidos por curtidas ou seguidores, mas pelo suor em suas luvas." As duas linhas, uma ousada e declarativa, a outra calma e ponderada, capturaram um choque de filosofias que definiria os próximos meses. A voz de Tate sempre foi de autenticidade. Ele já havia declarado há muito tempo que o ringue não é um palco para teatralidades, mas um cadinho onde o respeito é forjado em sangue e disciplina. Ele enquadrou seu confronto com Paul como uma resistência contra uma cultura que, em sua visão, permitiu que o espetáculo eclipsasse a substância. Ele disse:
Respeito verdadeiro não é construído com curtidas, visualizações ou clipes virais. É forjado em suor, sacrifício e em se manter firme diante de desafios reais. Este era um desafio não apenas para Paul, mas para toda uma geração de lutadores que começaram suas carreiras no TikTok e YouTube, em vez de numa academia. Enquanto isso, o mundo de Paul era feito de manchetes e números de pay-per-view. Ele passou anos construindo uma marca que não era apenas sobre a luta em si, mas sobre a narrativa que poderia transformar uma única luta em um espetáculo midiático. Não estamos apenas lutando, ele tuitou de seu trailer, estamos contando uma história que o mundo quer assistir. Para Paul, a luta era tanto sobre provar que ele poderia transformar seu hype em habilidade real quanto sobre dinheiro e direito de se gabar. A notícia da luta trouxe uma divisão entre os fãs que nunca havia sido tão clara. Um lado exigia uma luta que restaurasse a dignidade dos esportes de combate, uma arena onde trabalho duro e técnica superariam o marketing viral. O outro lado, fiel ao espetáculo, via isso como uma oportunidade de assistir um famoso enfrentar um veterano, um confronto que seria mais drama do que combate. As redes sociais explodiram com memes. O rosto de Paul meio coberto por uma máscara de boxe, a cabeça de Tate inclinada em uma pose pensativa, a palavra respeito circulando. As negociações ocorreram a portas fechadas, com cada lado cauteloso em relação à influência do outro. No final, foi escolhido um local, uma enorme arena em Las Vegas conhecida por sediar tanto lutas de boxe quanto eventos do UFC. O promotor, uma figura que tinha um histórico de organizar combates de alto nível, trouxe uma equipe capaz de gerenciar a logística de uma luta entre disciplinas diferentes, garantindo ao mesmo tempo o cumprimento das regras do boxe. Os campos de treinamento foram os primeiros passos concretos rumo a uma luta que seria lembrada tanto pela forma como foi disputada quanto pelo modo como foi anunciada. Tate, já um veterano experiente de combate, retornou ao seu campo de treinamento original em Dublin. Ele estava cercado por alguns treinadores que haviam lutado nas décadas de 1990 e 2000, homens que aprenderam a ler um jab, a encontrar um ritmo que sobreviveria a 12 rounds completos. O treinamento de Tate foi descrito em uma coletiva de imprensa como simples, implacável e preciso. Ele se concentraria em melhorar seu tempo e condicionamento físico, refinando seu jab para atravessar as mãos rápidas de Paul. Ele também estudaria as lutas recentes de Paul, não apenas as imagens, mas os padrões, o jogo de pés, o ritmo, como o estilo de Paul poderia ser contrariado pela experiência de um veterano. O campo de Paul, por outro lado, montou uma instalação híbrida de treinamento que combinava academias de última geração com treinamento mental. Ele trouxe ex-campeões de boxe para guiá-lo pelos aspectos técnicos que antes criticava. Em um dos vídeos que circularam, Paul foi visto praticando golpes de sombra em frente ao espelho. Seus olhos focados no reflexo que não era a celebridade que ele era, mas um lutador. Treinei mais duro do que nunca, disse Paul durante uma entrevista. Quero mostrar que o ringue não se importa com fama. Ele só responde à habilidade, disciplina e coração. Paul também contratou um psicólogo esportivo que o ajudou a lidar com o peso mental de enfrentar alguém que representava uma geração totalmente diferente. O duelo psicológico era tão intenso quanto físico. O campo de Tate enquadrou a luta de dezembro como um teste de coração, um teste para ver se a nova geração tinha coragem para enfrentar a velha guarda. Eles divulgaram um vídeo de Tate com seu moletom de treino em uma entrevista franca. Paul revelou que havia assistido a inúmeras lutas para entender como misturar seu estilo único com o boxe tradicional. Eu não sou apenas uma máquina de hype, ele disse. Sou um lutador que quer ser respeitado pelo meu trabalho. A confirmação da luta também enviou uma onda para o card de lutas que estava programado para ser o destaque da luta de Gervonta Davis, o combate que havia sido catalisador para toda a conversa. Davis, um ex-campeão, estava lutando por um retorno, e sua performance tornou-se o catalisador que chamou atenção para o potencial de Paul de entrar no ringue. Após a luta de Davis, alguns espectadores viram Paul e Tate na mesma sala de imprensa, suas expressões sóbrias. O card da luta de Davis foi reconfigurado para permitir mais exposição para Paul, que agora estava posicionado como uma atração principal em um evento de alto perfil que também incluía Tate como outro destaque. A promoção da luta foi cuidadosamente curada. Cada equipe lançou uma série de clipes que contavam uma história sobre legado, honra e a face mutante dos esportes de combate. O clipe de Tate era uma filmagem em câmera lenta de um jovem lutador lançando um único jab em uma academia escura, o som das luvas batendo no tatame ecoando pelo quadro. Você ouve o prestígio na multidão, disse Tate, mas o ringue não se importa com fama. Ele só responde à habilidade, disciplina e coração. O clipe de Paul era uma montagem dele praticando golpes no ar contra um fundo de luzes de neon, suas luvas brilhando contra um cenário digital do horizonte da cidade. Isso não é apenas uma luta, disse Paul, isso é uma declaração.
A comunidade de luta mais ampla começou a ver a luta como um momento decisivo. Ex-campeões que eram céticos quanto à legitimidade de Paul foram forçados a confrontar a realidade de que alguém poderia surgir de um histórico de fama viral e ainda assim apresentar um caso legítimo para competir no mais alto nível. Temos que considerar o impacto, disse um boxeador veterano em uma entrevista, de que uma celebridade poderia entrar no ringue, e se ele se sair bem, isso pode mudar como abordamos a aquisição de talentos. Enquanto isso, treinadores de MMA começaram a discutir a possibilidade de que Paul pudesse incorporar técnicas de golpe à narrativa que havia começado com um único soco em 2019 e continuou a se desenrolar até se tornar uma batalha completa de eras. A conversa foi além de quem venceria. Comentaristas discutiram sobre como a luta afetaria a percepção do esporte entre o público mais jovem. Alguns argumentaram que, se Paul conseguisse vencer, isso legitimaria a nova onda de lutadores que usam plataformas digitais como trampolim. Outros afirmaram que uma vitória de Tate reafirmaria a supremacia do treinamento tradicional. Os detalhes logísticos da luta foram gradualmente revelados. As vendas de ingressos começaram uma semana antes da confirmação, e ofertas antecipadas foram introduzidas. O logotipo de cada lado foi estampado nos placares do local, suas cores se chocando de uma maneira que refletia o contraste entre seus campos de treinamento. O peso oficial da luta foi definido em 160 libras, um compromisso que permitiu a Paul cortar até o peso desejado para lutar, enquanto garantia que Tate manteria uma faixa de peso segura para sua resistência. Exames médicos foram realizados para certificar a saúde de ambos os lutadores, com cada equipe solicitando uma revisão minuciosa do histórico médico do adversário. O processo foi transparente, mas cauteloso, um equilíbrio entre abertura e ocultação estratégica. Nos dias que se seguiram, o campo de treinamento de Paul virou tema de inúmeras histórias. Em uma pequena academia na Filadélfia, Paul foi visto treinando com um saco de pancadas pesado, suas mãos se movendo com a velocidade que era a marca registrada de suas primeiras lutas. Ele também foi visto em uma sessão de cardio em uma bicicleta ergométrica, respirando forte, suor escorrendo pelo rosto. Um vídeo em seu canal mostrava ele analisando gravações de lutas de 2019, estudando o jogo de pernas de boxeadores lendários como Muhammad Ali, observando como o giro e o movimento lateral de Ali poderiam ser aplicados ao boxe moderno. Cada jab que eu dou tem o objetivo de cansar meu oponente, disse Paul em uma breve entrevista, e é isso que quero provar em 5 de dezembro. A preparação de Tate foi igualmente intensa. Em um campo de treinamento localizado nos arredores de Dublin, ele trabalhou com um grupo de treinadores experientes que nunca lutaram no mais alto nível, mas que estavam no ringue desde os anos 90. Eles focaram em melhorar sua resistência para o formato. Você tem que sentir a pressão, não apenas a luta, disse Tate, para que, quando o sino tocar, você já esteja acostumado com o barulho. A cobertura da mídia nos meses que antecederam dezembro foi intensa. Todas as redes esportivas transmitiram debates que duraram horas. Uma dessas mesas redondas contou com um ex-campeão dos pesos pesados, um campeão aposentado do UFC, um jovem influenciador de MMA e um comentarista veterano de boxe. A conversa alternava entre aspectos técnicos, velocidade do jab, jogo de pernas, defesa e argumentos filosóficos sobre os rumos do esporte. O que acontece quando uma nova geração de lutadores, nascida das redes sociais, começa a enfrentar um veterano como Tate? Perguntou um comentarista. Acabamos com um esporte que recompensa o hype em vez da habilidade, ou vemos uma mistura dos dois? A discussão ecoava o debate anterior sobre respeito versus espetáculo. A luta também tinha uma ressonância cultural única porque foi anunciada após a luta de Gervonta Davis. Davis havia acabado de encerrar seu reinado como campeão em uma disputa vista como um tributo ao boxe tradicional. Seu desempenho havia reforçado a importância de uma luta bem estruturada, o que acrescentou a narrativa de que o confronto entre Paul e Tate testaria se uma celebridade poderia enfrentar o desafio de um veterano experiente. O próprio Davis, em uma entrevista após a luta, mencionou o anúncio de Paul Tate, dizendo que parecia um novo capítulo no boxe. É um bom lembrete de que o esporte está sempre evoluindo. Seus comentários adicionaram outra camada à conversa. Se o esporte estava pronto para uma nova geração ou se ainda se agarrava às suas raízes. A confirmação da luta também chamou atenção para o lado promocional do negócio. Os promotores envolvidos tiveram que equilibrar os aspectos financeiros com a integridade esportiva. Eles anunciaram que o evento seria transmitido ao vivo em todas as principais redes, com uma opção de pay-per-view ao vivo que daria aos fãs a chance de adquirir toda a experiência da noite. As expectativas de receita eram impressionantes, e o risco era igualmente alto. Uma derrota para Paul poderia acabar com seu hype, enquanto uma derrota para Tate poderia consolidar seu status como lenda ou como relíquia, dependendo de como a luta se desenrolasse. A conversa sobre receita, risco e legado se intensificou a cada ele estava praticando combinações de socos,
aprimorando seu tempo. Tate, por sua vez, estava em um campo de treinamento que parecia uma mistura de academia de boxe e campo de treinamento militar. Ele teria que adaptar seu estilo de kickboxing para um formato de boxe puro. Os ajustes eram difíceis, mas o time de Tate acreditava em sua capacidade de dominar a arte. Não estou atrás de um pagamento. Estou indo bem. É sobre respeito e propósito, disse Tate, enfatizando o motivo filosófico que guiou suas lutas anteriores. O debate sobre quem venceria continuava. Os fãs usavam enquetes para opinar, perguntando quem vai vencer? Paul ou Tate? As enquetes pareciam mudar de semana para semana, refletindo a narrativa em constante mudança. Cada equipe usava a mídia para reforçar sua posição. O time de Paul argumentava que ele tinha velocidade, enquanto o time de Tate afirmava que sua experiência e vivência prevaleceriam. A conversa sobre o resultado da luta refletia o debate anterior sobre como uma celebridade poderia conquistar respeito em um esporte que sempre valorizou o trabalho duro. Quando o evento finalmente aconteceu, o público em Las Vegas estava cheio de fãs que vieram de todo o país. A noite foi eletrizante, e a atmosfera na arena era uma mistura de expectativa e a percepção de que aquela era uma luta histórica. O significado da luta não estava apenas no resultado final, mas também na maneira como cada lutador abordou o combate. Paul tinha uma estratégia que parecia ser uma mistura de técnica moderna e movimentação tradicional. Tate, por outro lado, tinha um estilo que parecia do passado, mas que havia sido adaptado para atender às expectativas modernas. A luta foi o culminar de anos de debate, preparação e a fusão de abordagens antigas e novas. O resultado da luta foi um testemunho da evolução do esporte. Se Paul tivesse conseguido vencer, teria validado sua afirmação de ser um boxeador legítimo que poderia ser respeitado pelo público. Se Tate tivesse vencido, teria reforçado seu legado como um lutador cujo nome ainda poderia ser ouvido. Qualquer resultado teria impacto no futuro do boxe e do MMA. A luta também teria implicações na forma como os fãs percebem a direção do esporte e na maneira como as promoções planejam seus eventos futuros. A conversa sobre respeito versus espetáculo vinha acontecendo há vários anos, e a luta se tornou uma plataforma para testar isso. Paul estava provando sua habilidade. A conversa sobre legado, receita e risco continuaria a se desenrolar muito depois do toque do sino. Nesse sentido, a luta que começou com um único soco em 2019 continuou sendo fonte de debate para um esporte que buscava se redefinir. Em resumo, a confirmação de uma luta entre uma celebridade como Paul e um veterano experiente como Tate após a luta de Gervonta Davis provocou uma extensa conversa sobre esportes de combate, sobre a mistura das eras e sobre se o respeito ou o espetáculo será o fator mais importante. A luta também teve uma ressonância cultural única porque foi anunciada após a luta de Davis, que havia sido um evento de boxe de alto perfil que enfatizou a importância de uma luta bem estruturada. Essa conversa sobre respeito, receita, risco e legado se intensificou nas semanas seguintes. No final de 2023, a conversa havia evoluído de uma única luta para um debate mais amplo sobre o futuro dos esportes de combate. O resultado da luta, seja no ringue ou na mídia, teria um impacto duradouro no esporte e em sua percepção. A conversa sobre o significado da luta estava longe de terminar. Mesmo após a luta, haveria um período de reflexão, análise e discussão sobre o que ela significava para os esportes de combate. A conversa sobre se uma celebridade poderia enfrentar o desafio de um veterano, ou se o esporte estava pronto para uma nova geração, continuaria a reverberar pela comunidade esportiva. A história que começou com um único soco nunca esqueceria como o esporte evoluiu e como sua percepção continuará a evoluir. À medida que os últimos ecos do confronto de Gervonta Davis se dissipavam, uma nova onda de expectativa surgia no mundo esportivo, carregada pelo auge de um momento que parecia ao mesmo tempo inesperado e inevitável. Na noite anterior à luta de Davis, manchetes piscavam nas telas. Celebridade enfrenta veterano em duelo de dezembro, o maior debate do boxe reacendido, e uma certeza ousada, quase imprudente, de que a arena sediaria um confronto que transcenderia um mero espetáculo. A arena naquela noite pulsava com a promessa elétrica de uma narrativa prestes a se desenrolar. Uma que reuniria a coragem da competição experiente e a ousadia do show moderno. Tudo começou com um único anúncio ressonante. Jake Paul, o ícone do YouTube que virou boxeador profissional, enfrentaria. O anúncio foi tornado público imediatamente após o término da luta de Davis, um gesto que parecia quase deliberado, um sinal de que a indústria esportiva havia superado a hesitação da velha guarda e estava pronta para enfrentar o futuro de frente. Fãs inundaram as redes sociais, dissecando cada fragmento do anúncio, sua voz coletiva formando um coro de curiosidade e incredulidade. Desde o início, a narrativa era clara. Isto não era uma luta para o espectador casual, mas um teste de legado, de estilo e da própria alma dos esportes de combate.
O nome de Paul carregava o peso da influência das redes sociais, seu alcance abrangendo continentes e demografias que muitos promotores tradicionais há muito lutavam para conquistar. Tate, por outro lado, trazia uma legitimidade forjada no duro cadinho das artes marciais mistas, seu QI de luta aprimorado por anos de treinamento disciplinado e combates de campeonato. O encontro desses dois lutadores, portanto, tornou-se uma ponte simbólica ligando o antigo e o novo, o celebridade e o veterano, o espetáculo e o respeito.